Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa apostila de frutas e vasilhas e hoje nós vamos pintar maçã, vamos pintar uva e uma vasilha com rosinhas. Essa é a nossa última aula da apostila. A apostila tem 7 projetos, então essa é a última aula. E para você que ainda não adquiriu a apostila, está aqui na descrição do vídeo o link para você ter acesso à apostila. Todas as aulas vão ficar aqui para você assistir, vai escolher qual dos temas você quer pintar e vai assistir, então as aulas vão ficar sempre aqui. Você que está chegando agora aqui no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para aquela pessoa que também gosta de fazer pintura. Fique aqui comigo para você aprender a pintar uma maçã, pintar uvas. Vamos pintar também folhas de uva. A gente gosta muito de pintar uvas, a folha da uva. E as meninas que já adquiriram a apostila, você que ainda vai adquirir, tem um bônus surpresa. Entra lá na apostila que você vai ver qual é o bônus surpresa. Só quem adquiriu a apostila vai saber e tá lindo esse bônus surpresa. Então, você que adquiriu ou ainda vai adquirir, tem um bônus surpresa muito lindo para você lá dentro da apostila. Se você ainda não viu, entra lá de novo, que eu vou atualizando, vou colocando PDF, foto colorida e tem um bônus surpresa lá para você, lá dentro da apostila. Então, você que já comprou ou ainda vai comprar, confere lá esse bônus surpresa, que você com certeza vai gostar porque tá muito lindo. Tá aí só admirando, já assistiu algumas aulas, mas ainda não comprou, não perca tempo. Hoje é a nossa última aula, então todas as aulas já estão aqui no YouTube. A apostila vem em 2 tamanhos, o PDF vem ela menor, só em uma folha A4, e vem em 2 folhas A4 para você juntar e imprimir. Todas as minhas eu fiz em 2 folhas A4, eu gosto de fazer maior. Então essa aqui foi a nossa primeira aula. Lá na aula eu ensino a pintar aqui a fruteira, os mamãos. E tem também essa daqui, ó, que tá muito linda. Olha essa melancia, tem aqui o vidro, muito fácil de fazer, mas fica muito linda a pintura com a transparência. Toda vez que a gente pinta a transparência em um tema, ele fica muito lindo. Olha esse aqui, tem aqui essa fruteira. Olha, a gente vai na aula desse tema, eu ensino a pintar aqui o caju, as folhas, a pera. Então, você vai comprar, você não vai ficar perdida, você vai se guiando pelas aulas. Tem aqui os que eu faço e eu deixo alguns para vocês fazerem. É só ir repetindo, pode mudar algum lugar, deixar um pouco mais escuro, mais claro, isso aí vai também do gosto de cada pessoa. Não precisa ficar exatamente igualzinho que eu tô fazendo. Pode ficar à vontade, usar a criatividade. E olha esse daqui. Tem aqui o abacate. Não é difícil de pintar esse abacate. Você com certeza vai conseguir pintar. Às vezes, porque a gente não vê direto, assim, pinturas, por exemplo. Tem frutos que a gente quase não vê pintura dela. Então, a gente acaba ficando com medo, achando que não vai conseguir porque não está acostumado a ver a pintura. Mas isso não quer dizer que é difícil. É só você acompanhando a aula que você vai conseguir. Olha esse aqui. Esse que é muito lindo, porque essa panela ela fica bem grandona, então ela dá um destaque bem bacana aqui no tema. E tem aqui a colher de madeira, bem fácil de fazer também, não é difícil. E olha esse. Ah, esse daqui é um dos meus favoritos. Eu acho que combina muito aqui o vermelho com o amarelo e o azul, então fica muito lindo. E todas essas aulas, se você ainda não assistiu, tá aqui no canal, tem uma playlist. Aqui você vai rodando assim, aí tá escrito playlist, você procura lá playlist, apostila, frutas e vasilhas, estão todas as aulas ali para você assistir. Hoje nós vamos pintar aqui esse tema, que também ficou super lindo, é um dos que eu achei que ficou mais bonito e muito gostoso de pintar. A gente às vezes fica com um pouco de medo de pintar uva, às vezes tem um pouquinho de dificuldade, mas nessa daqui eu usei poucas cores, então você não vai ficar perdida ali com aquele monte de cor, que é lindo também usar bastante cor, mas a gente pode fazer uma pintura bonita usando poucas cores. Então nessa uva aqui eu usei poucas cores, você não vai ficar perdido com aquele monte de cores, então isso já vai diminuir a dificuldade. E aí você assista o vídeo certinho, vai acompanhando, tá aqui na descrição do vídeo todos os links da apostila, do WhatsApp, e tem também o link do meu grupo do WhatsApp, que toda vez que eu libero aula
ou tem alguma promoção, eu sempre mando por lá pelo grupo do WhatsApp e do Telegram. Então tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vem aqui dar uma olhadinha e já entra lá no grupo do Telegram ou do WhatsApp para você ficar por dentro de todas as novidades. E tem acesso a todos os projetos gratuitos que eu deixo aqui no canal. Então, sempre que eu libero um projeto que é gratuito, quem está lá no grupo do WhatsApp e do Telegram tem acesso a todo o material. E agora vamos assistir a aula, já nos vemos no finalzinho da aula. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua dificuldade. Você tem mais dificuldade em pintar uva, em pintar maçã ou fazer ali aquelas mini rosinhas? Deixa aqui embaixo que eu quero saber qual é a sua dificuldade. Então, vamos à nossa aula e já nos vemos. Vamos começar aqui a pintura de mais esse tema, a nossa última aula da apostila de frutas e vasilhas. E nós vamos começar pelo fundo. É um fundo mais escuro, um pouco mais trabalhado, que fica assim mais manchadinho. E aí nós vamos usar o amarelo bebê, aqui é o telha, mas pode ser o siena natural, cerâmica. E aqui é o terra queimada, mas pode ser o chocolate, o marrom. Vamos começar usando o amarelo bebê. Ó, eu venho aqui com o amarelo bebê. E deixo sair um pouquinho mais aqui o amarelo bebê. Vai tirando aqui o excesso da tinta no pratinho, não vem direto aqui com o pincel cheio de tinta no tecido, senão vai acabar manchando. Não é porque é um fundo assim, com mais cores, aqui uma parte fica mais escura, outra fica clara, não quer dizer que a gente pode vir aqui e ir depositando também de qualquer forma a tinta. Eu coloquei o amarelo bebê, vamos usar agora o telha, não precisa também colocar muito telha, senão ele vai tomar conta aqui de tudo, e a gente pode deixar aparecendo o amarelo, não precisa tampar tudo. Então, as cores mais escuras vão ficar mais aqui pertinho. Ó, pode trazer até aqui embaixo, ó, dessas uvas. E com um pouquinho do terra queimada, bem pouquinho, vamos colocar, ó, nesses cantinhos, pode fazer até com um pincel menorzinho, não precisa ser o pituá, porque aí você vai conseguir controlar a quantidade de tinta. Não, a gente acaba exagerando às vezes, e a cor escura toma conta de tudo, acaba perdendo as outras tonalidades que estavam aqui no fundo. Ó, aqui são as quininhas da folha da uva, pode colocar um pouquinho. Ó, de baixo aqui da uva, pode fazer um contorninho com a cor mais escura, que eu misturei o telha com o terra queimada. Porque aí o terra queimada já não vai ficar tão escuro. Ó, tá vendo que ele fica mais manchadinho mesmo. Mas se você quiser deixar mais lisinho, pode vir aqui, ó, esfumar bem. Usa o diluente ou clareador. Tem pessoas que usam diluente, tem pessoas que usam clareador. Ó, e é só isso mesmo, vai ficar mais manchadinho mesmo. Aqui eu quero que fique mais escuro. Então, eu vou colocar mais o terra queimado para dar uma profundidade. Aqui, ó, nesse lado, eu usei mais o telha. E agora, eu coloquei só o telha, não coloquei o amarelo. Eu quero que fique um pouquinho mais escuro. Vou vir, ó, com o terra queimado, bem pouquinho. Bem de pouco a pouco. Ó, e vou deixar um pouquinho mais escuro. Essa parte aqui vai ficar mais escurinha mesmo. Vou trazer até aqui em cima, pertinho aqui dessa viradinha. Pode ir misturando o telha com o terra queimado, caso você não queira que fique muito forte. E não coloca muita tinta de uma vez.
Ele vai ficar mais manchadinho. Aqui embaixo, nós vamos fazer com a cor verde musgo claro, caque e o preto. Vamos começar usando o verde musgo claro. Se você não quiser usar o preto, pode usar o sépia no lugar do preto. Se você ficar com medo de ficar muito escuro, às vezes fica com medo de manchar, então pode usar o sépia, o rústico. Não deixe a sua tinta muito grossa. Umedeci meu pincel na tinta, na água aqui mesmo que eu estou lavando o pincel, mas você pode usar o diluente ou clareador. Ó, ele ficou mais coloridinho porque a água ali tá com as cores aqui do marrom, mas não tem problema não. E agora, vamos colocar a cor caque, ó, mais aqui pertinho. Coloca bem esfumando. É só não usar muita tinta, colocar principalmente a cor escura, não coloca muito, que você vai conseguir. Porque tem pessoas que às vezes não conseguem fazer um fundo mais escuro, fica com medo, é só vir colocando pouca tinta, de pouco a pouco, que vai dar certo. E agora, com o pincelzinho menor, pode misturar aqui o preto com o sépia não, com a cor caque, e ele vai ficar mais clarinho. Ó, vamos colocar aqui, ó, nessa parte que não tem uva, e vem trazendo aqui por baixo das uvas. Ó, vou contornar todas as uvas. Agora, ó, lava o pincel, vem com ele úmido, mas não encharcado, úmido. Vem aqui e suaviza, espalha um pouquinho. Ó, coloquei um pouquinho do caque. Aqui dentro vai ficar mais escuro mesmo. Ó, e aqui um pouquinho do caque misturado com a cor preta. E aí depois, quando você acabar a pintura, de pintar aqui as uvas, a maçã, caso necessário, você pode voltar aqui e deixar algumas partes aqui um pouco mais escuras. Porque às vezes depois que a gente termina de pintar, a gente percebe que precisa de um pouco mais de sombra, dar mais profundidade aqui, escurecer um pouquinho mais, então pode voltar e reforçar. Vamos pintar aqui a vasilha. Nós vamos usar o verde musgo claro, mas você pode usar o marfim, se você não tiver verde musgo claro. E aqui é o cinza. Vamos preencher primeiro com o verde musgo claro. Estou usando o pincel maior, porque é um espaço maior, pode ser um pituá também, mas estou usando achatado. Esse aqui acho que é o número 14. Ele é da Condor 454, ele já vem lixado e aparado. Eu diminuo um pouquinho mais as cerdas, porque eu não consigo usar com as cerdas muito grandes. E aí, nós vamos preencher. Vou preencher aqui toda a vasilha e vou desviar da rosinha, porque vai ficar mais fácil pra gente pintar depois. Aqui, onde vamos fazer essas manchinhas de preto, não precisa. Se você quiser, pode desviar, mas não precisa. Ó, preenchi aqui a maior parte e aqui pertinho da florzinha, no contorninho, a gente usa um pincelzinho menor para facilitar, para não perder o risco e também para não entortar aqui a vasilha. Pode ser o número 4, número 6, o menorzinho que você tiver aí. E vem aqui contornando. Se você não quiser contornar, se você souber fazer as rosinhas depois e as folhinhas, então não precisa.
Mas caso você não saiba, fica com medo depois de não conseguir, aí você vem contornando. Preencheu agora, vamos vir aqui com o cinza, bem de pouco a pouco, e vamos fazer aqui, ó, uma sombra nessa parte mais aqui de cima. Não precisa encostar aqui nessa bordinha e nem aqui no cantinho. Vamos deixar mais aqui no centro. Vem com um pouquinho cinza. Se você quiser usar o sépia, pode usar, usa bem pouquinho, também vai dar certo. Vamos colocar um pouquinho nessa outra parte, ó, seguindo aqui a curvinha. Coloca, esfuma. E um pouquinho aqui embaixo, mas não precisa encostar aqui no contorninho. Vai colocando de pouco a pouco, senão o cinza deixa o verde musgo claro muito escuro. Então, você coloca, se você achar que precisa pôr mais, você põe mais. Então, é melhor vir de pouco a pouco. E caso você coloque, fique muito escuro, ó, você volta com o verde musgo claro, diminui um pouco aqui a intensidade dessa cor. Só esse pouquinho, só nesses cantinhos mesmo, e pouquinho, não precisa pôr muito. Vamos agora, ó, com o preto, fazer aqui essa bordinha. Usa um pincel mais achatado, que não seja muito grande. Quanto mais grande o pincel, mais largo vai ficar aqui. E quanto mais fino vai ficar. Então, você vai decidir. Esse aqui, eu acho que é o 6, não dá de ver mais, mas pelo tamanho deve ser o 6. Ó, e vem fazendo com o preto. Tenta não entortar. Apoia a mão para não ficar tremendo. E vai fazendo. Então, quanto mais grande o pincel, mais largo vai ficar aqui essa bordinha. Ó, e deixa ele, eu não tô colocando assim. Se eu colocar assim, vai ficar mais largo, então deixa ele de ladinho. Deixa também o seu risco pertinho, o meu eu não colei. Só passei o risco pra cá, mas não colei. Então, deixa pertinho. Caso você perca aqui onde que é, aí você vem e olha no risco e faz. Aqui, faz a curvinha. Não se preocupe se da primeira vez que você passar, ficar apagado. Você vem de pouco a pouco arrumando, colocando mais tinta, pra ficar bem pretinho aqui. Ó, agora eu vou pegar até um pincel menorzinho do que o que eu usei pra marcar e vem, ó, preenchendo mais, depositando mais tinta de pouco a pouco, que aí vai ficar bem pretinho. Se você não quiser usar o preto, pode usar o rústico, pode fazer com sépia também. E depois que der uma secadinha, você pode vir colocar um pouquinho mais. Aí vai devagarzinho, tenta não entortar, mas vai dar certo. Aí acaba aqui perto da uva. Fica um espacinho bem aqui, ó. Então, vem com o caque e preenche. Bem aqui entre a maçã e a uva. Não tem problema se ficar mais escurinho. E as manchinhas, a gente pode fazer com o pincel pequenininho mesmo, vem desenhando aqui as manchinhas. Não é nada assim certinho, é bem irregular. E vai soltando o esmalte da vasilha, vai formando aqui essas manchas.
E pode fazer também, ó, com o pincel pituar. Aí, quanto maior o pincel, maior vai ficar a mancha. Ó, você vem com ele aqui, ó, e vai fazendo. Aí, você vai escolher qual pincel que você acha melhor. Pode colocar menorzinhos, pode fazer umas maiores. Ó, e pode fazer aqui também, ó, no fundo, indo ali para o fundo. Então, cuidado para não entortar. Então, você pode fazer igual tá no risco, mas pode criar outras manchinhas, pode usar a imaginação. Só não vai colocar demais, sabe? Sobrecarregar, que você olha, só vê aquele monte de manchinhas pretas. Então, vai com calma. E vou colocar uma pequenininha aqui. Pode deixar as mais compridinhas, mais redondinhas. É bem irregular mesmo. Umas mais escuras, outras mais clarinhas. Enquanto seca a vasilha, nós vamos pintar aqui os outros elementos. Porque senão a gente deixa a rosinha para pintar depois, né? A gente acaba encostando a mão aqui nessa parte preta da vasilha e pode ser que acabe borrando. Então, vamos pintar as outras coisas, depois a gente volta ali para fazer as rosinhas. Vamos usar aqui, ó, na folha, verde kiwi, verde folha, verde musgo e aqui o verde oliva. Vou começar usando o verde musgo, mais aqui pertinho da uva e da maçã. Ó, preenchi quase toda a folha desse lado com o verde musgo. Venho aqui com o verde folha. Termino de preencher. Ó, e aqui a gente já pode vir fazendo aquelas quininhas que tem ali na folha da uva, com o verde folha. Do outro lado, nós vamos colocar aqui o verde folha também, só outra parte da folha. E as quininhas não precisa ser aquela coisa bem certinha, não se preocupe. Vai fazendo aí com o pincel mesmo, não precisa ficar seguindo exatamente o que tá aqui no risco. Venho aqui com o verde folha, mescla aqui com o verde musgo. Ó, do outro lado, verde musgo. Mesma coisa aqui, ó, verde musgo desse outro lado. Verde folha. E vem aqui terminando de preencher a pontinha com o verde folha. Pode ser também verde abacate, verde pistache, qualquer um que você tenha aí. Nesse meio aqui, ó, vamos colocar um pouquinho do verde musgo. Fazer aqui essa curvinha. E agora, vamos pôr também verde oliva. E aqui nos cantinhos, vamos deixar mais escuro com o verde oliva. Usa o cantinho do pincel, coloca pouca tinta. E vamos usar também o verde oliva, ó, aqui na nervurinha, vem com o verde oliva. Para o lado que colocamos o verde musgo, ó, puxa o verde oliva.
vou lavar o meu pincel e aí a gente volta, reforça aqui com o verde folha. Senão essa cor clarinha vai se perdendo. E aqui, ó, depois, quando tiver mais sequinho, você pode voltar a reforçar aqui essas linhas. Onde for a cor mais clara, você vem e reforça com a cor mais clarinha. Onde tiver mais escuro, você volta com a cor mais escura. E vamos pegar aqui o verde kiwi. Se você não tiver o verde kiwi, pode usar o branco mesmo. Pode usar um azul mais clarinho. Ou pode ser o branco mesmo. Com um pincel menorzinho, achatado, pode ser também um pincel fininho, tira aqui a tinta, deixa só mais de um lado, vamos fazer algumas nervurinhas. Reforça aqui a nervurinha central e vem fazendo outras nervurinhas. Pode ser também com pincel filete. É bem irregular mesmo, não precisa também encher e colocar muita nervurinha. E depois, se estiver mais sequinho, você pode reforçar um pouquinho mais. Vamos pintar as uvas, ó, eu virei assim para ficar mais fácil para vocês verem. E também, ó, porque aqui tá mais úmido, aqui também tá mais úmido. Assim, ó, você virando mais de ladinho, dependendo do que você pintou, aí se você tem medo de encostar, então você vai virando a tábua de acordo com o que é melhor para você. Que eu virei assim que fica mais fácil para vocês verem aqui. Ó, nós vamos usar o azul soft, esse é o turquesa, só tá escrito assim turquesa. Ó, ele é o 577, turquesa. E aqui é o azul petróleo, mas pode ser o azul marinho e o preto. Então, nós vamos começar e deixa aqui pertinho o seu risco para você não se perder. Deixa sempre pertinho e vai se guiando por ele. Vai preenchendo de preto ou com pincel menor as partes que estão lá no fundo, que não dá para formar assim uma uva ou que é bem pequenininho. Aí você vai preenchendo de preto. Use um pincel menorzinho que vai ficar mais fácil para você conseguir fazer isso. São poucos lugares mesmo. E com o azul, nós vamos vir aqui preenchendo. Pode ser o azul marinho, estou usando o azul petróleo. Para você não perder, sempre deixa assim um contorninho sem a tinta, mas a gente acaba perdendo onde que começa uma uva e onde termina a outra. Ó, coloca o azul bem pertinho, ó, tá vendo que aqui ficou clarinho? Então, eu sei que ali é a divisão. Essa aqui no meio, ela tá aparecendo toda inteira. Eu posso deixar uma parte dela aqui mais escura. Não vou preencher tudo, eu venho preenchendo 3, 2, e depois, ó, eu venho aqui já, antes que seque, porque eu preciso que misture, não pode colocar aí, deixar aqui secando. Vem com turquesa, ó, tá úmido ainda, o azul petróleo, precisa misturar. Pode voltar também com o azul petróleo, vai misturando aqui. Pode deixar umas mais escuras, outras mais clarinhas, não precisa ficar todas da mesma cor.
E essa aqui tá aparecendo tudo aqui por cima. Você pode também ir preenchendo as que estão mais por trás, depois fazendo essas que estão aqui mais por cima. Não tem, assim, uma regra. É o que você achar melhor. Eu gosto de ir preenchendo de pouco a pouco, até fechar tudo. Não consigo preencher um aqui, outro aqui. Tem que ser, assim, mais pertinho. Mas isso é, cada pessoa tem um jeito, né, de pintar. Você pode, por exemplo, fazendo só as que estão menorzinhas, depois fazendo essas que estão mais por cima. É só não deixar a tinta secar. Tem que misturar uma cor com a outra. Ó, essa parte aqui por trás, vamos colocar o preto também. Pode misturar. Se você ficar com medo de ficar muito escuro, pode misturar o preto com o azul. Fica uma cor bem bonita. E vem preenchendo. É muito facinho. Só ter paciência para as uvas não ficar assim tortas. Tem umas uvas que elas são mais compridinhas, umas são mais redondinhas, mas ela tem os formatos bem certinho. Não fica assim, aquela torta, né? A que é compridinha, ela é certinha, naquele formato ali compridinho. E as que são redondas, a mesma coisa. Então, vem devagar para não ficar aquelas uvas tortas. Ó, aqui tem uma parte mais escura, vou preencher um pouquinho mais com o preto e o azul. E vem colocando o turquesa. Não deixa secar. E assim você vai fazer em todas, ó. Aqui já preenchi mais algumas uvas e deixei as que estão aqui mais por cima, para preencher com vocês. É a mesma coisa, é só vir aqui colocando o azul. Vem preenchendo com azul e aí algumas, ó, a gente pode deixar mais escuras e outras mais clarinhas. Ó, pode preencher de uma em uma, pode fazer de duas, três. Aí é conforme você acha melhor. Às vezes tá muito quente, se você preencher muito de uma vez só, pode ser que seque. Ó, pode colocar também um pouquinho do preto junto com o azul, nessas que a gente quer que fique mais escuro. Vem misturando aqui o azul com o preto, o azul petróleo. Ó, coloquei, agora vem com turquesa. Então, não deixa secar. Ó, nem sempre aqui essa bordinha precisa ser clarinha. Por exemplo, aqui eu deixei mais clarinho no centro e em volta vai ficar mais escuro.
muito legal pintar uva. Às vezes, quando a gente tá começando, é um pouco desafiador. Às vezes não vai ficar do jeito que a gente quer. Mas para quem já pinta, já sabe que não é difícil. É questão de paciência mesmo, que a gente precisa preencher, esperar secar um pouquinho, para voltar aqui e fazer os acabamentos. Como a rosa também, é a mesma coisa. Tem que esperar um pouquinho secar para pelo menos o tecido absorver um pouquinho aqui a tinta, para fazer aqui o acabamento. Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho de preto, porque eu quero que fique mais escuro. Então, onde você quer que fique mais escuro, coloca um pouquinho de preto. Depois vem com azul petróleo. E vem reforçando as cores aqui, as partes mais escuras. Olha, esse daqui eu vou preencher ela, as laterais, com a cor mais escura. E aqui no centro a gente vem com o turquesa. Toda vez que você quiser deixar mais clarinho no centro, ó, então deixa as laterais mais escurinho e vem aqui com a cor mais clarinha no centro e deixa a uva com o meinho bem clarinho. Nem sempre a gente precisa deixar só as bordinhas mais clarinhas. Dependendo do lugar, dá pra deixar mais escuras as bordinhas. A não ser que seja um lugar que precisa a parte mais clarinha destacar. Mas do contrário, a gente pode deixar as bordinhas mais escuras. Ó, e tá vendo que fica, ó, os pontinhos? Então, você vai voltar com o pincel pequenininho e vem devagarzinho arrumando. Aproveita, se tiver alguma mais tortinha, você já vem arrumando. E aí, eu vou arrumar a minha. E aí, nós vamos pintar a maçã. Aí, você arruma a parte clara também, às vezes fica tortinho. E aqui, essas partes que fica sem tinta. Precisa observar, não pode ficar aqui esses pontinhos brancos, faltando tinta. Já terminei de retocar aqui a uva, a sombra, e aí a gente volta com um pouquinho do turquesa e reforça aqui as partes mais clarinhas. E agora, nós vamos esperar secar um pouquinho mais para poder fazer aqui, para reforçar essas partes mais claras com azul soft. E aí, você pode usar o branco ou pode usar também o azul soft. Então, nós vamos esperar secar um pouquinho mais para depois usar o azul soft. Por enquanto, aqui eu usei só o preto, o turquesa e o azul petróleo. Vamos pintar aqui as maçãs usando um amarelo ouro, vermelho vivo. Esse aqui é o vermelho profundo, mas pode ser o púrpura. Vinho, aqui o verde folha, mas pode ser o verde pistache ou o verde maçã. E aqui nós estamos, e o verde oliva. Vamos começar, ó, por essa. Essa daqui, ela tá igual essa daqui, ó, com a bundinha pra cima. Vamos começar colocando o verde folha. Pode ser também o verde abacate, o verde pistache, o verde maçã. E aqui dentro, ó, vamos colocar o verde oliva. Aqui, ó, vamos fazer essa marcação, onde tem esses risquinhos. Vamos deixar um pouquinho mais escurinho. Ó, pode deixar mais escurinho. Vou lavar o pincel, porque ainda tá com
o verde oliva, às vezes a gente limpa, mas não é o suficiente. Vou colocar um pouquinho mais do verde maçã, quero que ela fique mais, o verde folha. Quero que ela fique um pouquinho mais verdinha. Mas aí, se você não quiser usar o verde, pode colocar só o amarelo, pode ser o amarelo limão também. E aqui, o verde oliva para dar essa profundidade. Aqui é como se fosse aquela parte de baixo. Tem essa parte onde fica o talinho e tem a outra parte, que é aqui. Bem pouquinho do verde. Depois do verde, nós vamos colocar o amarelo. Pode deixar misturar aqui um pouquinho o amarelo com o verde. É como se ela estivesse madurando, ele tivesse um pouquinho verdinho. Depois de colocar o amarelo, vem com o vermelho vivo. Bem devagarzinho com o vermelho, para não tampar as outras cores ali. Não é difícil pintar maçã. É só ter o cuidado de não passar o pincel com uma tinta vermelha, o pincel com muita tinta vermelha perto da cor amarela. Porque às vezes a gente quer que apareça aquela tonalidade amarela, mas a gente acaba perdendo. Aí, para você não perder, coloca o vermelho mais longe do amarelo e vem trazendo só o restinho perto do amarelo. Ó, agora vai lavar o pincel, lava bem, enxuga, para tirar bem o vermelho. E aí você volta aqui com o amarelo. E se a gente vem trazendo aqui esse vermelho, ele vai tomar conta mesmo. Lava o pincel de novo. Enxuga e vem aqui, está sem tinta, vem espuma. Só lava, enxuga, volta e espuma. E depois que o tecido absorver aqui, tiver mais sequinho, você vem aqui de novo, reforça essas partes verdinhas, reforça o amarelo. Aí ele vai aparecer mais, vai ficar bem bonito o amarelo. Se for necessário, pode reforçar o vermelho, mas toma cuidado. Aqui, vermelho vivo. E o vermelho profundo, mas pode ser o púrpura. Ó, vem devagarzinho. E agora o vinho. O vinho você vai colocando também de pouco a pouco, senão fica muito escuro. E aqui ela ainda tá meia verde ali. Ó, tá vendo que não aparece direito o amarelo? Então, você vai esperar secar. Não precisa, tá totalmente seco. Quando você perceber que dá pra retocar, você vem aqui e retoca a parte verde, a parte amarela. E aqui vamos criar mais profundidade. Ó, e aí é só deixar secar um pouquinho, depois voltar e reforçar as cores. Ó, tá vendo que aqui tem umas partes que não tem maçã, ó, já até pintei. Eu usei, pode misturar o preto e o verde oliva. E vem aqui nesses cantinhos onde não tem maçã, tá escuro, deixa bem escurinho. Pode usar o pântano também com o preto, o sépia. Aqui eu misturei o preto com o verde oliva, ele vai ficar quase igual ao sépia. Aí vem aqui e preenche. Se você usar mais preto, vai ficar mais escuro. Se você usar mais o verde oliva, ele vai ficar mais clarinho. Não tem problema se ficar mais clarinho, não. Vamos pintar aqui essas maçãs que estão com um talinho aqui por cima. Ó, vamos começar com o verde.
O pincel ainda estava sujo de preto e por isso ficou mais escurinho. Bem trazendo aqui, ó, para fora um pouquinho desse verde. Pode usar um pincel maior. Esfuma. Ó, vem pra, seguindo aqui, ó, a curvinha. Onde que for mais reto, você deixa mais reto. Conforme vai virando, ó, ela vai ficando mais redondinha. Amarelo. Pode deixar os risquinhos aqui do verde aparecer. Pode deixar mais assim, manchadinho, fica bonito. E eu sempre gosto de colocar primeiro as cores mais clarinhas na maçã. Porque às vezes a gente coloca a cor mais escura e depois, quando vai colocar mais clarinha, acaba que não consegue deixar a cor clarinha, assim, bem visível. A gente acaba correndo o risco de não conseguir deixar ela amarelinha ou verde. Então, eu prefiro começar pela parte mais clara, pelas cores mais claras. Mas aí cada um tem uma forma de pintar. Se você começa pela cor mais escura também, pela parte que vai ser aqui mais vermelhinho, não tem problema. Cada um tem um jeitinho. Ó, tá chegando perto do amarelo, pouquinha tinta. E vai seguindo a curvinha. Mais aqui no meio é mais retinho, vai virando aqui, ela vai ficando mais curvadinha. Volta com o amarelo, pra não ficar sem tinta. Senão a gente coloca pouquinho vermelho e aí acaba ficando sem tinta. Então, vem e preenche com o amarelo aqui pertinho. Que aí não vai ficar sem tinta. Se a gente colocar muito vermelho pra poder preencher, vai acabar tampando o amarelo. Agora aqui embaixo, onde vai ser mais vermelhinho, você pode colocar mais vermelho mesmo. Vermelho profundo. Vai fazendo aqui o movimento. As curvinhas da maçã. Aqui do outro lado bem um pouquinho. Pode fazer uns risquinhos aqui também, vindo em direção ao talinho. E agora, o vinho. Usa o pincel mais de ladinho, que você consegue fazer os risquinhos. Lava bem o pincel, tira o vermelho. E aí, você espera secar um pouquinho, senão você vai reforçar aqui o amarelo e vai encostando o vermelho e o amarelo vai ficando vermelho. Aí, depois que der uma secadinha, você vem aqui, ó, e reforça aqui a parte amarela. Vamos pra essa daqui. Ó, essa eu vou colocar o amarelo aqui. E um pouquinho só do verde. E a gente pode usar, assim, a criatividade. No sentido de que a maçã, ela não é amarelo só aqui, ou só na parte de baixo, igual essa. Pode colocar aqui no meio também, fica bem legal. Mas no centro também, pode deixar bem manchadinho, fica lindo. Ó, coloquei o amarelo, vem com o vermelho vivo. Cuidado aqui pra não entortar. Como já tá seco, por isso que é bom deixar secar. Vem fazendo aqui as outras coisas, depois você volta pra fazer aqui perto da bacia, da vasilha, pra não encostar aqui no preto e acabar borrando. Então, deixa ele secando, a vasilha secando e vamos pintar as outras coisas.
Ó, vou voltar aqui um pouquinho mais de amarelo nessa parte. Se a gente põe bem pouquinho, ele acaba que some mesmo um pouco. Se você quer que apareça mais, coloque uma área maior. E agora, vermelho vivo. Ó, já vem preenchendo, seguindo aqui o movimento, a curvinha. O movimento não, a curvinha da maçã. Ó, coloquei no contorninho, vem puxando em direção ao palito. Bem pouquinho vermelho, tá vendo? Que ainda fica parecendo ali uma cor do tecido. Volta com o amarelo. Pode passar o amarelo aqui por cima também. Vou colocar um pouquinho mais do verde, pra não ficar ali faltando tinta. E agora, vamos usar o vermelho profundo. Já vem fazendo aqui aqueles, as listinhas que tem nas manchinhas, que fica bem bonito. Ó, vai fazendo conforme a curvinha da maçã. E um pouquinho do vinho, pra deixar mais bonito. Tem umas mesas que tem um vermelho bem clarinho no fundo, assim, e você consegue ver direitinho esses risquinhos mais escuros. Com o pincel fininho e aqui o verde oliva, vamos fazer o talinho. Pode usar o sépia também. E nesse outro. Nessa outra ação, vamos fazer aqui também o talinho. Ó, pode preencher, parece que não vai dar certo, né? Mas não se preocupe, vai dar certo. Ó, agora, com um pouquinho do branco, vamos reforçar aqui, ó, a parte que cortou o talinho. Não precisa deixar muito branco, é só mesmo pra destacar um pouquinho essa parte, pra não ficar tudo da mesma cor. Vamos fazer a rosinha, vamos usar o vermelho vivo e o rosa bebê. Pra gente não perder aqui o risco, se você ficar com medo de perder, não souber desenhar rosinha, você vem marcando aqui com o vermelho vivo. Não precisa também, fica uma coisa bem certinha. Não se preocupa com isso. Marca, tá vendo? As partes de cima da pétala, o miolinho. Aqui a gente pode trazer, ó, dentro aqui do copinho, um pouquinho. Não precisa tampar tudo. E agora, vem com o rosa bebê. Se você tiver um pincel número 2, número 4, fica mais fácil. E vem aqui formando as pétalas. Não precisa ser aquela coisa bem certinha, só não vai passar aqui fora da vasilha. Tenta deixar no mesmo nível, na mesma linha.
Se passar, você vem, arruma, tira aqui, enquanto tá úmido. Só não pode deixar secar, e aí depois fica difícil para tampar. Não se preocupe em seguir igualzinho tá no risco. Se você conseguir desenhar uma rosinha, pode fazer também, do jeito que você sabe. Às vezes a gente fica muito preocupado em fazer igual tá no risco. E acaba que não consegue, porque fica tão ali com medo de perder, que não consegue. Então não se preocupe. Bem simples mesmo. E aí depois que der uma secadinha, você volta aqui, ó, com o rosa. Vai ficar bem bonito. Quando secar, fica mais fácil para definir aqui a pétala. E volta também com o vermelho, para deixar bem bonito. Ó, bem simples mesmo. Se você quiser usar o branco, também pode usar. Nós vamos usar o verde abacate mesmo, pode ser o verde musgo. Vou ver aqui qual fica mais legal. Usa o verde que você tem, não se preocupe, é só umas folhinhas. Ó, esse é o verde musgo. Pode fazer mais algumas, não precisa ser só o que tá no risco. Aqui eu coloquei o verde abacate só para deixar uma parte mais clarinha, mas não tem necessidade. Se você quiser, pode usar só uma cor. Não precisa colocar duas cores, não. Ó, e aí ele vai secar e vai ficar mais apagadinho. Aí você vai escolher se quer reforçar ou se quer que a folha fica mais, que a folhinha fica mais discreta ali, mais apagadinha. E a mesma coisa ali é na outra que tem aqui, ó, na parte de cima. Comecei a pintar e ainda não terminei. Então, é a mesma coisa. Aqui eu coloquei só duas, mas você pode colocar mais alguma, só uma aumentadinha, ou só, por exemplo, um botãozinho. Ó, pode colocar só um botãozinho. Pode usar a imaginação. Mas não pode empolgar demais e colocar muita também. Se for colocar bastante, coloca bem pequenininha, aí fica bem bonito. Ó, aqui usei o verde musgo mesmo. Bem simples. E aí você vai escolher. Você pode fazer também só os botõezinhos, ó, vários botõezinhos pequenininhos. Eu já retoquei as maçãs, tá tudo sequinho. Não precisa secar totalmente, mas deixa secar um pouquinho. E vamos com o branco fazer aqui o acabamento na vasilha. Aqui eu vou colocar um pouquinho do branco. Nessa curvinha aqui pertinho, vamos colocar um pouquinho também. Não precisa ser muito. Aqui na frente, ó, pertinho da uva, uso o pincel menorzinho para caber aqui no espaço. Não precisa, assim, colocar muito. Vai escolhendo alguns pontos e vai colocando. Aí você vai decidir se quer mais fraquinho ou se quer mais forte. E aqui, ó, nessa curvinha aqui, pra destacar a curvinha. Agora, com o pincel um pouquinho maior, vamos fazer também aqui uns pontos de luz. Bem aqui pertinho, vem, coloca um pouquinho do branco, esfuma. Aí você vai escolher se você quer deixar mais clarinho ou mais forte aqui a luz. Vem colocando de pouco a pouco e vai observando se você quer que fique mais clarinho ou mais forte. Nessa parte aqui de baixo, ó,
Vou colocar também, não vou espalhar muito, vou deixar mais fininho. Aqui eu reforcei um pouquinho mais, usei bem pouquinho do preto, ó, não ficou assim escuro, muito escuro, bem pouquinho do preto. E reforcei aqui um pouco mais embaixo. Aqui na lateral também vamos colocar um pouquinho do preto. Pode passar um pouco aqui, ó, por cima desse rachadinho aqui, descascado. Um pouquinho do preto, não, um pouquinho do branco. E um pouquinho nesse cantinho. Agora, com o pincel, tá, o meu tá velhinho, mas a cerda dele ainda tá bem grandinho. Vamos colocar aqui, ó, o branco. Meu pincel tá seco, pode deixar ele levemente úmido. Tira o excesso no paninho. E vamos fazer aqui a luz na maçã. Ó, tira o excesso do branco e vem aqui com o que tem ainda ali nas cerdas do pincel. E vamos fazer aqui esse detalhe. Vai seguindo aqui a curvinha da maçã. Aqui em cima, vamos colocar um pouquinho. Não precisa colocar muito. Se o pincel estiver grudando muito, às vezes ele tá muito seco, muito duro, você umedece um pouquinho. Não deixa ele também muito duro, assim, às vezes não corre direito no tecido. Então, não pode estar muito molhado, muito encharcado, mas levemente umedecido ele acaba ajudando. Aí vem de pouco a pouco colocando. E aí você vai observando, se você achar necessário, você vai colocar mais. Se já tiver bom, você que vai decidir a quantidade aí, se você quer mais fraquinho ou mais forte. Ó, esse daqui eu vou deixar mais concentrado aqui, o branco. Essa partezinha aqui de cima eu vou deixar mais clarinho. E aqui só com o restinho que tinha no pincel. Não precisa apertar muito o pincel. Vem seguindo aqui, ó, ela, a maçã mais, ela é redondinha, então você vem seguindo aqui esse redondinho aqui da maçã, pra ficar bem legal, bem bonito. Nessa daqui menorzinha, eu vou usar um pincel menor, porque aqui ela tá só um pedacinho aparecendo, então com o pincel pequenininho fica mais fácil a gente fazer aqui o acabamento.
deixar umas partes mais clarinhas. Reforça aqui o talinho, ó, um pouquinho, porque ele já ficou seca, vai secando, vai ficando mais fraquinho. Vamos reforçar aqui a luz na folhinha. Vou usar o verde kiwi mesmo, mas você pode usar o branco também. Vem com o verde kiwi, né? Aqui, ó, perto das nervurinhas, nas partes que antes a gente já tinha colocado a cor mais clara. E vem aqui e reforça. Se você quiser usar o branco, pode usar também. Eu estou usando só o verde kiwi e já fica bem bonito. Vem bem pertinho das nervurinhas e reforça aqui, ó, deixando umas partes mais clarinhas. Pode fazer também com o azul soft, vai ficar legal. Usando o azul soft, ele vai ficar um pouquinho mais clarinho, mas fica bonito também. E agora aqui já tá bem sequinho, não precisa estar totalmente seco, mas se tiver seco, bem sequinho também não tem problema. Ó, vamos voltar com o azul soft e reforçar aqui essas partes que são mais, que vão ficar mais destacada, mais clarinha. Bem de pouco a pouco, com um pincel menorzinho. Algumas, ó, eu deixo só mais no contorninho. E já algumas a gente pode esfumar, deixar ela mais clarinha. Coloca pouca tinta, não coloca muito, porque senão a gente acaba perdendo as outras cores que estão aqui por baixo. Então, vem de pouco a pouco, não vai colocando muita tinta, não acaba perdendo as outras cores que a gente já colocou aqui por baixo. E vai fazer isso em todas as uvas. Nessas menorzinhas, vem bem devagarzinho, para não tampar a parte mais escura. Vai com calma, bem devagarzinho, para não estragar. Não, depois a gente tem que voltar com as cores escuras, reforçar. Se fica muito branco, branco assim, muito clarinho, aí depois tem que voltar, reforçar aqui um pouquinho mais, para não ficar tudo muito claro. Pode deixar uns pontinhos de luz. Tô usando o azul soft mesmo. Ó, eu coloco e esfumo um pouquinho. Você pode colocar o pinguinho. Eu não gosto de deixar ele assim, eu gosto de voltar e esfumar bem pouquinho.
E aí você vai fazer isso em todas as uvas, reforçando aqui esses pontinhos de brilho, retocando se for necessário, alguns cantinhos às vezes precisa reforçar algumas partes aqui mais escurinho, temos que observar. Toda vez você observa a pintura, dá uma olhada assim mais de cima e a gente consegue olhar, ver melhor o que precisa retocar. E aí vai fazer isso também aqui nessa outra uva, ó. Tá vendo? Aqui eu ainda não retoquei as partes mais clarinhas. Então, vou fazer a mesma coisa aqui nessas uvas. Chegamos ao final de mais uma aula. Essa foi a nossa última aula da apostila de frutas e vasilhas. Então, nós finalizamos com essa aula. São 7 aulas, todas as outras aulas estão aqui disponíveis no canal. Se você ainda não assistiu as outras, vem aqui no canal Playlist Frutas e Vasilhas e ali você vai ter acesso a todas as outras aulas. Aproveita, já compartilha esse vídeo com aquela amiga que também ama pintar, para que ela possa aprender também a pintar uvas. Às vezes ela tem dificuldade em fazer maçã, fazer rosinhas. Compartilha com ela esse vídeo para ajudar ela também. E você que ainda não se inscreveu, aproveita, já se inscreve aqui no canal para você ter acesso às novas aulas que serão liberadas, projetos gratuitos, para ficar por dentro de todas as novidades que tem aqui no canal. Já deixa aqui nos comentários qual é a sua dificuldade na pintura em tecido, o que você gostaria de aprender, qual a sua maior dificuldade. Deixa aqui nos comentários, porque eu gosto de ler o comentário de vocês, gosto de ajudar vocês e quem sabe eu não posso fazer um vídeo para ajudar você na sua dificuldade. Às vezes você tem dificuldade em pintar certa fruta, algum tipo de flor, então deixa aqui no comentário que eu quero saber a dificuldade de vocês. Está aqui embaixo na descrição do vídeo o link da apostila para você ter acesso a essa apostila linda e ainda vai ganhar um projeto bônus que já está lá dentro da apostila. Então você que já comprou ou ainda vai adquirir, tem um projeto bônus, um projeto surpresa lá dentro da apostila para você que com certeza você vai amar pintar porque ficou muito lindo. Então, vem aqui na descrição do vídeo e acessa aqui o link para você garantir a sua apostila, que tem 7 riscos, vem com guia de cores, foto colorida, você ainda vai ganhar um projeto bônus que está muito lindo. E todas as aulas já estão aqui no canal e vão ficar aqui para você assistir e pintar toda vez que você quiser. Então não vamos perder tempo. Vem aqui embaixo na descrição do vídeo e garanta a sua apostila. Muito obrigada por você que assistiu o vídeo, que já deixou seu joinha e compartilha. Não esquece de compartilhar para me ajudar e ajudar o meu canal também. Então já espero você na nossa próxima aula.